A cultura é uma força que ilumina a vida das pessoas. A cultura é uma energia que gera movimento, energia que conecta, aproxima, emociona, que toca cada um de nós de um jeito diferente. A cultura é tudo aquilo que transforma. A CEMIG, maior incentivadora da cultura de Minas, aplaude de pé este espetáculo. CEMIG, transformando vidas com a nossa energia. Bom dia! Estamos aqui com a escritora infanto-juvenil Sofia Nogueira, que participa do Sempre um Papo. Sofia Nogueira é escritora, estudante de psicologia e apaixonada pelo poder transformador das palavras. Acredita que uma comunicação honesta e empática é a chave para um maior entendimento e conexão entre todos, e vê nos livros um caminho para impulsionar seus princípios no mundo. Temos o patrocínio da CEMIG e Engea, via Lei de Incentivo à Cultura, no Ministério A Lei Rouanet. Queremos agradecer à Livraria da Rua por ceder o espaço para o nosso evento. Sofia fará o lançamento do seu livro mais recente, O Dia em que Eu Entendi o Adeus. Yellowfante, editora autêntica. Vamos aplaudi-la. Sofia, agora tudo é seu. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Não é só uma honra, como é um privilégio ter todos vocês aqui. Eu fico muito feliz de ver rostinhos familiares, de pessoas que fizeram muita parte da minha história, muito parte do meu caminho. Então, muito obrigada. Estou muito grata pela presença de todos. Quando eu pensei em escrever este livro, ele fala sobre, para quem não sabe, é sobre um garoto que percebia a presença da morte ao redor do mundo e que via a morte como uma coisa neutra, como algo que ocorre como uma parte da vida. Mas através da interação dele com adultos, ele passa a negar a presença da morte. Depois que seu avô vem morar com ele ressignifica a presença da morte em sua vida. O seu avô não teme a morte, ele a abraça e ele entende que é uma etapa natural da vida. O seu avô falece e, a partir daí, se inicia um diálogo do menino com a morte. Eu gostaria muito de fazer uma leitura, que eu espero que dê tempo de eu ler tudo, mas eu gostaria de fazer uma leitura coletiva. Quem tiver o livro pode acompanhar, e quem não tiver o livro, tomara que esteja me escutando muito bem, tá bom? Eu gostaria também de falar que esse livro não existiria sem as pessoas que eu amo. Esse livro é um reflexo muito intenso de todo o amor que eu recebi ao longo da minha vida e de todo o apoio que eu recebi da minha família e dos meus amigos e que fizeram a minha vida ser melhor. Eu dedico esse livro principalmente para os meus 2 melhores amigos, que são separados por uma letra e hoje vivem em minhas melhores memórias e estarão sempre unidos em minha mente e coração. Também dedico ao meu avô, a minha mãe e o meu pai, também a minha tia. Sem o amor deles, a dor não teria se tornado poesia. E, a quem ler, eu também espero que esse afeto chegue até você, tá bom? O dia em que eu entendi o adeus. Um dia eu vi a morte e a morte olhou para mim. Ela sorria para mim e eu sorria para ela de volta.
Os adultos também viam a morte, mas rapidamente viravam a cabeça e fingiam que ela não estava ali. Minha mãe disse para eu não me aproximar dela, então eu fiquei em casa. Vez por outra, eu colocava minha cabeça para fora da janela e a morte continuava ali. Às vezes ela levava um pássaro ou outro animal que encontrava um carro pela rua. Às vezes levava um inseto ou uma planta. Meu pai disse para eu não olhar para ela, então eu fechei as janelas. Eu não vi a morte por muito tempo depois disso, e eu sei que foi muito tempo porque o vovô veio morar conosco. Ele tinha muitas coisas e demoramos para colocar tudo dentro de casa. O vovô não tinha medo de abrir as janelas, e às vezes, quando meus pais não estavam em casa, nós sentávamos juntos e olhávamos para a morte. Vovô, você não tem medo da morte? Perguntei. Meu avô riu antes de responder. Eu não tenho medo de ir ao banheiro, de comer, de respirar ou de dormir. A morte, assim como ir ao banheiro, é uma parte da vida. Eu ri também. A morte não parecia tão assustadora. Eu venho para todos. Para os pássaros, para as plantas, para os adultos e para as crianças. Para o menor dos animais, até para a maior árvore do mundo. Eu venho de várias formas e jeitos. Cada um me vê de uma maneira diferente. Alguns correm e me evitam, alguns sorriem e me abraçam. A morte estava certa. Eu ainda sentia falta do meu avô. Mas aos poucos, essa falta, que parecia um cubo de gelo, se transformou em uma pelúcia macia, cheia de boas memórias. Agora eu tenho memórias boas com e sem o vovô. Vou continuar conversando com ele sempre, na minha mente, no meu coração. E vou sentir todas as alegrias, tristezas e outros sentimentos que a vida e morte me oferecerem. Muito obrigada. Gente, muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem acompanhou a leitura teve com certeza uma experiência muito diferente. Eu preciso tirar esse momento para também falar de uma pessoa que não está presente, que é a ilustradora do livro, é a Vitória Koch. Então, quem puder dar uma passadinha e dar uma olhada na ilustração, eu acho que ela complementou muito bem o livro, ela passou a mensagem. E uma coisa muito preciosa, que me deixou muito grata, foi de que ela é mãe. E eu acho que ela conseguiu transmitir um afeto com o traço dela muito diferenciado, porque eu entendo que é um amor muito diferente, é um amor muito incondicional, o amor de uma mãe, e eu sinto que ela conseguiu colocar isso no livro com muita maestria, tá bom? Eu tenho muitas coisas para falar desse livro, e esse livro toca em mim em lugares que é até difícil de explicar, porque não só ele me traz muita alegria por tudo aquilo que ele trouxe ao mundo, mas ele também me traz um sentimento de conforto, porque todo mundo passa por muitas perdas ao longo da vida. Eu cresci em um sítio durante grande parte da minha infância, e neste crescimento, a morte, eu não sei, alguém aqui já morou em roça, já morou em... Pode levantar a mão bem alto, gente. Então, assim, quando a gente cresce mais no interior, é muito natural que a gente viva e lide com perdas com uma constância que parece uma coisa muito ordinária. E apesar de eu entender que morrer não é ordinário, principalmente quando a gente perde alguém pela qual a gente tem muito afeto, eu acredito que a morte precisa ser revista, que a morte precisa ser tratada com mais afeto e com mais coragem. Quando eu escrevi esse livro, eu percebia, e ainda percebo, uma grande negação de falar sobre coisas difíceis com crianças, de falar sobre coisas difíceis conosco. E quando eu trouxe esse livro ao mundo, eu queria trazer alguma coisa que fosse honesta, mas também muito delicada, para que as pessoas não estivessem só prontas, mas também acolhidas. E eu estou muito grata de poder dividir isso com vocês. E eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, se alguém quiser falar alguma coisa... Se alguém quiser fazer uma pergunta, tem que ser aqui, no microfone aqui. Pode vir.
Eu primeiro, Sofia, eu quero dizer para você, a sensibilidade do seu livro, Obrigada. sabe, a delicadeza, a suavidade de falar num tema tão forte para a nossa cultura. Então, assim, é só agradecimento pelo jeito que você caminhou. Para nós foi tudo muito bom, não foi, gente? Obrigada. Eu cheguei antes, comprei o livro, fiz uma leitura e fiz a segunda detalhada com você. Eu quero te fazer uma... Não é pergunta. Eu quero que você esclareça. Na nossa idade, vamos dizer, na nossa geração, mais que está confrontando com a morte, é um confronto mais pessoal e mais próximo. Os jovens morrem, mas, pela lei natural, somos nós que vamos antes. Eu queria que você falasse um pouco disso, desse confronto, da morte em cada um de nós e também em nossa geração de pessoas mais vividas, idosos, como eu. Eu acredito que a nossa relação com a morte ela precisa ser muito revista. Não só sobre aquilo que a gente estava conversando antes, sobre o próprio ato do morrer, sobre acompanhar o morto. Uma coisa que eu percebo que a gente tem muita dificuldade de lidar culturalmente é com a pessoa que morre, porque a pessoa ainda está lá, ela ainda é uma presença. Eu queria muito trazer isso para o livro, do menino ter um contato com o avô que faleceu, porque a pessoa ainda está presente, em carne, em osso, mesmo que não em espírito, mesmo que não em vida. E eu acho muito importante que a gente consiga fazer essa passagem dentro de nós. E essa passagem pode ser muito traduzida por perceber esse corpo, por entender como ele está diferente. Agora, em relação ao morrer, eu só posso dizer que não existe cura para a morte, todos nós sabemos disso, mas a gente tem o amor. E eu acho o amor o ápice da loucura humana, porque tudo que amamos desaparecerá, e ainda assim amamos. Então eu acho que nós precisamos ter um apego a essa loucura íntima e entregar amor para tudo que a gente puder. E eu acho que esse livro traduz muito bem esse sentimento, não querendo me vangloriar, mas o sentimento de perda de tudo na vida. Eu conversei com uma mulher que leu o livro e que ela falou que não só traduziu a perda de pessoas que ela teve, mas que também traduziu muito o sentimento do divórcio, da perda de algo para a qual ela dedicou muita energia e dedicou muito afeto. E o que eu queria muito trazer com o livro é que nós sabemos que o fim existe, mesmo que o fim é em vida, mas o melhor que nós podemos fazer é amar. Então, acho que é isso. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Pode falar. Eu tive o privilégio de conviver com a Sofia, fui professora dela, tive no aniversário de 15 anos, frequentei a casa dela, convivi com ela. E hoje eu só tenho a agradecer esse presente que você está dando, porque tem todo um significado e a gente sim precisa falar da morte e ressignificar. A morte não é o fim, a morte é só uma passagem e continua por aí. Muito obrigada, Sofia. Mais alguém gostaria de falar? Isso. Olá para todo mundo. Eu ainda não comprei, só vi o livro. Oportuníssima a morte falar, que ela veio para a gente voltar a sentir. Achei isso belíssimo. E depois ela mostra todo o cabedal de sentimentos que nós precisamos sentir o mais profundamente possível para nos resgatar como seres humanos. Belíssimo. Posso te dar um abraço? Obrigada, Áurea. Gente, a Áurea fez pós-graduação comigo. Ela também é escritora. A Sofia é nossa mascote.
Bom, eu estou extremamente emocionada, não teria como não estar. Mas eu preciso contar para vocês uma história muito rapidinho. Quando a Sofia tinha 7 anos, eu cheguei em casa e ela virou para mim e falou assim: eu não tenho medo que você morra. Isso me causou um espanto. Assim, eu falei, meu Deus, será que eu estou na iminência de morrer e Deus está preparando essa menina? Ou será que ela está fazendo uma premonição, alguma coisa assim? E eu fiquei bastante assustada. A Sofia tinha 7 anos e eu realmente não imaginei que a Sofia, no futuro, escreveria este livro. Mas, aos 7 anos, a Sofia já tinha dentro dela os conceitos que ela colocou neste livro. Porque, quando ela me viu, ela virou para mim e falou assim: eu não tenho medo que você morra. Eu entendi que você me ama. E a morte não mata o amor. Então, eu entendo que a Sofia traduziu nesse livro o que nós temos de força para vencer toda a morte, né? Que o amor, ele não morre nunca. Então, eu só queria agradecer o quanto eu tenho orgulho e o quanto a Sofia deu spoiler desse livro para mim aos 7 anos. Tem mais. Eu estava aqui para poder movimentar, né? Então, assim, eu achei muito interessante, né, esse posicionamento que você colocou. E eu tenho uma convivência com o meu neto e eu faço, como se diz, a memória do avô que foi, mas ele não conheceu. Mas como ele continua presente, né, nessa potência nossa interior que é a memória, a gente consegue também fazer o transpassar, né? Então, essa herança que nos deixa, né? E que é uma herança de uma memória grata, amorosa, né? É isso que fica e passa de geração para geração. Então, é bonita da forma que você colocou. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa perspectiva de quem não viveu a morte daquele ente específico, mas que ele transcende entre gerações, né? Eu acho, e aí não é nem um achismo, é mais uma convicção, que nós somos uma tradução das pessoas que nós amamos e das pessoas que nos amam. Quantas vezes, mesmo que a gente não fale sobre alguém, a gente se percebe tendo algum comportamento da pessoa. Isso é muito comum com novas amizades, com novos relacionamentos, quando alguém conta algum tipo de piada ou fala alguma palavra de determinado jeito, de repente a gente se pega repetindo a mesma coisa, usando um sotaque diferente, falando uma palavra de uma maneira diferente, usando uma expressão que a gente não utilizava. Eu acho que esses pequenos momentos são uma transmissão muito fidedigna daquilo que as pessoas deixam na gente. Eu escuto essa frase em diversos lugares e eu acho que ela é extremamente bonita, que nós somos uma colagem. Nós somos uma colagem de todos que amamos e de todos que nos amam. E eu acho isso muito lindo. Eu acredito que a tradução desse afeto para uma geração que não conheceu a outra, ela se dá através disso. Também por contação de histórias, também por memórias, fotos, mas muito por aqueles comportamentos que a gente pega emprestado e que toma como nossos e que, às vezes, a gente tristemente nem se percebe traduzindo. Mas eu acho de uma beleza poética a gente perceber que a gente faz essa entrega sem perceber, mas o outro está lá e o outro está na gente. Sofia, querida, parabéns. Eu quero te perguntar qual que é o primeiro passo nesse caminho que você seguiu para ter um diálogo assim tão sereno com a morte. Porque eu sou uma criança de 79 anos que tem dificuldade de olhar de frente para ela. Tá? Um beijo. Olha, é fácil falar sobre a morte, é difícil experienciar ela. E eu fiz o livro com muita noção
de que é uma conversa difícil, e eu acho que por ser uma conversa difícil, nós nos negamos a tê-la. Eu fiz esse livro, ontem, eu estou muito chique, gente, ontem eu estava respondendo uma entrevista, e eu fui perguntada, você acha que esse livro é adequado para ler com uma criança no momento da perda de um ente querido? E eu senti no meu coração que não. Que eu acho que aquele é o momento da criança sentir aquilo que ela tem que sentir. E não de ser explicada o que ela deve sentir, e não de ganhar uma ferramenta. Ali é o momento dela processar da maneira como ela tiver que processar. E eu acho que o livro tem que ser uma pré-leitura ou uma pós-leitura. Porque o momento da morte, assim, ele é complexo e ele é doído, a gente perde. É difícil passar por isso com serenidade, mesmo dentro de uma cultura que trata isso com serenidade. E nós não temos isso, a gente não tem o privilégio de lidar com a morte como se a morte fosse um presente, como se a morte fosse uma próxima etapa. Nós somos muito convidados, não só culturalmente, mas a gente vê na televisão, a morte é sempre algo assustador. Eu passei por um processo muito grande de recusa da morte. Felizmente ou infelizmente, eu fui apresentada durante a vida a situações onde eu aprendi a naturalizar a morte. Eu tive muita sorte de ter pais que estavam muito abertos a conversar, a entender os meus sentimentos, a processar isso também, a mostrar que também doía neles. E, Dalca, respostas que eu não tenho. Eu acho que nós nos preparamos e talvez sendo repetitiva, mas temos o amor e viver bem. Eu acho que viver bem. É isso. Gente, o livro anterior da Sofia, esta também é a história do meu irmão. Você pode falar um pouquinho deles? Claro, sim. Como eu disse, gente, esse livro aqui, O Dia em que eu Entendi o Adeus, ele foi o resultado de muito, muito, muito afeto. E este livro não poderia ser diferente. Eu acho que a minha escrita é uma escrita muito afetuosa, eu tenho muito carinho por tudo que eu coloco no mundo. E esse livro, ele traduz para mim hoje sentimentos muito diferentes do sentimento que traduziram quando eu o lancei. Hoje eu tenho muita paz com ele, porque quando eu lancei esse livro, para quem não sabe, ele é um livro autobiográfico, apesar de ser uma ficção autobiográfica. Eu estava num momento onde eu tinha muita dificuldade de ter carinho por mim mesma. Ele conta uma história na qual a minha mãe traduz como algo muito gigante, mas que, graças a Deus, sempre foi muito natural ter atos de amor gigantescos dentro da minha casa, que foi a adoção do meu irmão, que infelizmente não pôde estar presente hoje. Mas para quem o conhece sabe que ele é uma figura muito icônica na minha vida. Ele marcou uma passagem muito grande da minha adolescência, da minha maturidade. E hoje eu consigo olhar para esse livro com um carinho muito maior, porque hoje eu tenho um carinho muito maior por mim. E todo o afeto que eu coloco nas palavras, eu espero que eles cheguem até quem leia o livro. Porque eu acho que o afeto para com a leitura, para consigo mesmo, é muito essencial. A minha família é uma família muito diferente, mas eu sou muito grata pelos lugares que ela me proporciona chegar. Gente, muito, muito obrigada pela presença. Acho que é isso que eu tenho para falar do livro.